18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora 6:02. Boa tarde pra você em 100,7 na sintonia certa. Eu e ela. Ela, Karime Leão, gente. Muito boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. É isso aí. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no 18 horas. Boa noite especial também pra você que nos acompanha nas redes sociais no @18 horas news. Boa noite, gente. Karime, falando em redes sociais, nós temos aí uma promoção bacana pro nosso ouvinte se dar bem via Instagram, não é isso, Karime? Exatamente, Carlão. E é o seguinte, a Audax e a Rádio Mix vão te presentear com uma bike exclusiva Audax Havox SX29. Vão ser 2 ganhadores, tá? E para participar é o seguinte, anota aí, tem que entrar no Instagram da Rádio Mix Manaus, exato. Boa. Rádio Mix Manaus, tudo junto, gente, lá no Instagram, e segue as regras aí da promoção. O resultado sai nesta sexta-feira no programa Super Mix, às 9 da manhã. Karime, tá valendo uma bike exclusiva Audax Havox, duas, né? São duas bikes. Mas cada um vai ganhar uma, não é isso? Acho que cada um leva 2. Leva 2? Exato. Legal, então é uma Audax SX29 valendo pra você, querido ouvinte. E agora nós vamos conferir os destaques do programa 18 horas de hoje. Dinheiro do principal pronto-socorro do Amazonas era desviado para um único clube de futebol, o Atlético Amazonense. O dinheiro que deveria ser usado na saúde pública era desviado pela diretoria do Hospital 28 de Agosto. A inadimplência empresarial do Amazonas é a segunda maior na região norte. Relatório da ONU alerta que o tráfico de drogas acelera a devastação da Amazônia. Para 6:04, você no melhor mix do Brasil, dando sequência, continuando a melhor programação de Manaus. Estamos começando mais uma edição do 18 horas, você conferindo até às 7 da noite os destaques do dia. E hoje é segunda, hein? Segunda-feira, 26 de junho de 2023, no ar. 18 horas. Olha aí, temos mais um escândalo, Karime, ouvintes em 100,7, mais um escândalo na área da saúde do Amazonas de novo. Dinheiro do Hospital Pronto Socorro 28 de Agosto estava sendo desviado para bancar um time de futebol. Isso mesmo. Isso aí que você ouviu mesmo, um time de futebol. Recursos que deveriam ser aplicados em remédios, equipamentos e na melhoria do atendimento do 28 de agosto estavam sendo desviados para o Atlético Amazonense, que disputa a Série B do Campeonato Amazonense. Karime, olha aí. Carlão, o esquema contava com a participação direta da gerente administrativa financeira do 28 de agosto, a Kersiane Alves, e do presidente do Atlético Amazonense, Henrique Barbosa. E esse escândalo foi descoberto numa outra investigação e levou o Ministério Público, em conjunto com a Polícia Civil, a deflagrar hoje a Operação Jogada Ensaiada. Foram cumpridos 4 mandados de prisão e 6 de busca e apreensão. Karime, essa operação que hoje aconteceu foi para desarticular esquema criminoso envolvendo fraude em licitação, corrupção e lavagem de dinheiro, com a participação de agentes públicos e também a participação de empresários. E o repórter André Meirelles acompanhou o desenrolar desta operação, está aqui ao vivo com a gente, traz agora mais detalhes. Muito boa noite, André. Então, a diretoria do Hospital Pronto Socorro do 28 de agosto foi afastada. André, boa noite. Muito boa noite, Karime, Carlão. Boa noite a todos que nos acompanham ao vivo. Olha só, de acordo com o governador do Amazonas, Wilson Lima, por enquanto, a Kersiane Alves, que é a gerente administrativa financeira do Hospital Pronto Socorro 28 de agosto, vai ficar afastada do cargo até que o governador se reúna com o secretário de saúde do estado, que é o Anwar Samad, para discutir sobre a operação Jogada Ensaiada. Essa operação aí que foi realizada hoje, né, pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, GAECO, que é da Polícia Civil, e o Ministério Público do Amazonas, né, hoje pela manhã foram cumpridos aí, inclusive 4 mandados de prisão e 6 mandados de busca e apreensão até a informação do momento, mas outros também seriam cumpridos aí. E as investigações apontam que houve favorecimento a uma empresa para o fornecimento de serviços
serviços de agente de portaria para esse hospital, né, um hospital público aqui na cidade de Manaus, sendo identificado sobrepreço na contratação que resultou em prejuízo aos cofres públicos, estimados aí em R$2 milhões. Houve ainda repasse de valores a gestores da unidade hospitalar, utilizando a intermediação de uma empresa de gestão esportiva. E a suspeita é de que ela, a gerente administrativa financeira do hospital, a Querciane Alves, esteja envolvida no esquema. Querciane, ela é servidora comissionada e recebe pela função um salário bruto de R$ 4.100, segundo o portal da Transparência. Ela foi presa juntamente com o Henrique Barbosa e também a companheira do Henrique, que é a Júlia Marques. E em nota, a Secretaria de Saúde do Amazonas disse que não compactua com qualquer prática criminosa e informou que todos os servidores envolvidos na operação foram afastados de seus cargos. A secretaria afirmou ainda que está colaborando com as investigações e que a unidade já está sendo administrada por um gestor interino. Agora, sobre a situação do hospital Carime Carlão, olha, por ser um hospital público do governo que entra recursos aí, porque esses milhões de reais foram desviados aí que a polícia investiga, a gente traz aqui essas informações para que as pessoas possam entender como que funciona, porque muitas pessoas têm essa dúvida. É um hospital público? Como assim tinha dinheiro? As pessoas estariam pagando? Não, a gente trouxe aqui uma apuração que eu vou explicar a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Primeiro, que o hospital existe desde 1986, que também ele é um pronto-socorro e é uma referência no atendimento a traumas ortopédicos, urologia de emergência, principalmente para tratamento de cálculo renal e de vítimas com queimaduras. Inclusive, no hospital funciona o Centro de Tratamento de Queimados, que é uma referência na região norte nesse tipo de atendimento. O hospital, ele também atende pacientes de ortopedia, clínica médica, UTI, cirurgia, emergência vascular, urologia, nefrologia e oftalmologia. E também oferece exames de raio-x, tomografia, ultrassonografia, eletrocardiograma e ecocardiograma. Por que a gente fala isso nesse momento? Porque tudo isso precisa de investimentos, não é verdade, Carime Carlão? Então, o governo do Amazonas, ele pega e investe ali para que possa comprar esses equipamentos de última geração. Alguns deles acabam vindo equipamentos importados e chegam então até o hospital. Então aí surge contratos, contratos aí que surgem, e entre esses contratos foi aí que aconteceu na investigação do Ministério Público alguns superfaturamentos, e é por aí que a gente explica nesse momento, né, como que acontece aí a entrada e saída de dinheiro aí que a gente fala do estado aqui do governo do Amazonas. Na entrada, no caso do dinheiro chegar aí no Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, que é um dos hospitais de referência aqui do estado do Amazonas. Então, o que a gente fala disso é que esses 2 milhões que foram desviados poderiam então ser utilizados, na verdade, com outros atendimentos e também melhorias nesse hospital aí, como também na área onde algumas vezes surgem algumas denúncias de falta de leito, entre outras coisas. Então, esses 2 milhões que foram desviados poderiam ter sido usados aí para outros recursos no hospital, na verdade, Karine? Beneficiar a população com saúde de qualidade, ou tentando prestar um atendimento de qualidade para a população que paga caro os impostos e não tem aí os serviços básicos. E acaba sempre sendo prejudicada. Exato, né? A ponta é sempre prejudicada, né, Carlão? Como não recebe de volta esse retorno com uma saúde de qualidade. Então, esse dinheiro, 2 milhões, pelo menos, até onde se sabe, 2 milhões de reais, que deveriam ser aplicados no benefício para saúde da população aqui do estado do Amazonas, não foi aplicado, foi desviado para um time de futebol, é isso, não é? Exatamente, desviado então para um time de futebol, e aí a operação continua ainda, né? A gente vai, durante o decorrer dessa operação, a gente vai acompanhando para trazer mais informações sobre essa situação, Karine Carlão. Obrigada, muito obrigada, André Meirelles, boa noite, bom trabalho. 6h11, você no melhor Mix do Brasil no ar. 18 horas.
Olha aí, o tráfico de drogas está acelerando a devastação da Amazônia, o que aponta um novo relatório da Organização das Nações Unidas, que é a ONU, Karime. E para o sociólogo Luiz Antônio Nascimento, o tráfico enxergou, no tráfico de drogas, ele enxergou aqui essa prática no estado como uma forma a mais de poder lavar o dinheiro. Vamos acompanhar mais detalhes com a Diné Araújo. O relatório sobre o tráfico de drogas, publicado nesse domingo pelo Escritório das Nações Unidas, dedicou um capítulo inteiro para falar sobre o mercado negro das drogas na Amazônia e os efeitos disso entre os povos que vivem na floresta. Foram analisados dados sobre o Brasil, Colômbia, Peru e Bolívia. E o resultado do relatório foi que as atividades dos narcotraficantes estimulam a extração de madeira e mineração ilegais na Amazônia. Os crimes também incluem ocupação de terras, tráfico de animais silvestres, entre outros. Para o professor do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento, quem está operando na Amazônia são os grandes tubarões ou os grandes traficantes. Que são os mesmos que financiam, por exemplo, política eleitoral, que elege deputados estaduais e federais, que elege senadores da República. Também são os mesmos que investem e financiam a atividade do agronegócio, a pecuária e etc. Quem está destruindo a Amazônia é o capital, é o avanço do capitalismo na Amazônia, e esse avanço é promovido pela mineração, pela pecuária irregular e degradadora, pela extração ilegal de madeira, pela violência e invasão de terras indígenas e unidade de conservação. Ainda conforme o professor, a atividade econômica mobilizada pelo tráfico de drogas, não só no Brasil, mas no mundo todo, precisa de uma interface oficial para lavar dinheiro. O tráfico percebeu, enxergou na atividade ilegal na Amazônia mais um elemento onde ele pode lavar seu dinheiro. Então, na pecuária, por exemplo, quem não se lembra dos anos 90, começo do ano 2000, o Beira-Mar tinha investimentos na pecuária no Amazonas, no sul do Amazonas, na mineração e também na exploração de recursos naturais, em especial da madeira. Ainda conforme o relatório da ONU, a atuação do crime organizado na floresta, além de acelerar a devastação e degradação do meio ambiente, também compromete a segurança e a saúde pública, além de outros impactos negativos sobre as populações da Amazônia. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, 6 horas e 14 minutos, 6 e 15 agora. Você no melhor mix do Brasil. E olha só, hein? A Justiça Federal do Amazonas definiu as datas das novas audiências de instrução e julgamento dos assassinatos do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. O julgamento volta a acontecer no mês que vem, nos dias 17, 20 e 27 de julho. E as primeiras audiências do caso aconteceram em março deste ano. Os réus Amarildo da Costa Oliveira, Ozeneida Costa de Oliveira e Jefferson da Silva Lima, conhecido como Pelado da Dinha, foram ouvidos em maio. Mas nem todas as testemunhas de defesa, Karime, apresentadas pelos advogados foram ouvidas pela Justiça. Com isso, os defensores entraram com um recurso no Tribunal Regional para conseguir o direito de ouvir essas pessoas. E o pedido foi aceito e os desembargadores também mandaram anular os interrogatórios dos réus. Eles vão ter que refazer todo esse interrogatório somente no fim dos depoimentos das novas testemunhas. Olha só, no despacho que marcou as novas audiências, o juiz Fabiano Verli, que preside a ação penal, mandou que seja dada preferência à oitiva das testemunhas de forma presencial. Só lembrando que esse caso teve repercussão mundial e arrasta por mais de um ano, sem que os assassinos sejam julgados. Vamos ver se agora esse julgamento vai ser concluído. Olha só, o Google e a Meta, controladora do Facebook, WhatsApp e Instagram, lideraram aí uma operação de pressão e lobby para derrubar o projeto das fake news da pauta do Congresso brasileiro. Ao longo de 14
14 dias, as empresas e outras Big Techs atuaram fortemente para deputados se posicionarem contra a proposta, com ameaças de retirar conteúdo das redes sociais e disseminação de uma campanha de ataques contra eles na internet. Olha, pois é, deles, no caso, né? Teve resultado positivo para as Big Techs, tá? Porque essa pressão aí fez com que 33 deputados mudassem de posicionamento entre a aprovação do requerimento de urgência, que foi no dia 19 de abril, e a retirada de pauta, que aconteceu agora no dia 2 de maio. Foi rapidinho. Para falar, pois é, foi rápido aí. Para falar mais sobre o assunto, vamos chamar agora o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu, seja bem-vindo, Cadu. Então, tem deputado amazonense aí que cedeu à pressão das Big Techs. Conta pra gente nome e sobrenome. Boa noite, Cadu. Temos sim, Karime, boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karime, são os deputados federais Adail Filho, do Partido Republicanos, e Fausto Júnior, do Partido União Brasil. Eles fazem parte de uma lista de 33 parlamentares que teriam mudado de posicionamento político sobre o PL 2630 de 2021, que é o chamado PL das fake news. Diante da pressão e até das ameaças feitas pelas grandes empresas de tecnologia, como a Google, a Meta, como vocês disseram, e tem outros grandes grupos aí de internet que estão nessa mobilização. Essa lista foi divulgada hoje pela manhã pelo jornal O Estado de São Paulo, que descobriu uma operação realizada pelas Big Techs nos bastidores do Congresso Nacional para fazer com que o PL das fake news fosse retirado de pauta. O que aconteceu de fato, né? A gente lembra que no dia 25 de abril, a Câmara aprovou a urgência para votar a matéria, tá? Vocês disseram 19 de abril, mas 19 de abril foi a apresentação. A votação do requerimento de urgência foi no dia 25. Então, esse requerimento de urgência, né, para apressar a aprovação da matéria. E essa matéria diz o quê? É uma espécie de regulação das redes sociais. É uma pauta polêmica, mobilizou o país inteiro. Os partidos de centro e de centro-esquerda querem a regulação da internet para deixar um ambiente mais amigável, mas tem o pessoal da direita dizendo que seria o PL da censura. Então são dois lados aí antagônicos, um debate que tomou conta do país inteiro e que de repente parou, né? Tudo parou de um dia para o outro graças a essa mobilização feita pelas Big Techs, né? E nessa votação do requerimento de urgência, para apressar a votação, Adail Filho e Fausto Júnior votaram sim pela urgência da votação. E o que diz a reportagem, Karime, que saiu hoje pela manhã? Essa reportagem revelou que a pressão da Google, da Meta e de outras grandes empresas fez com que pelo menos 33 parlamentares mudassem esse posicionamento entre a apresentação do requerimento de urgência, como eu disse, que foi no dia 19 de abril, e a retirada da pauta, que foi agora no dia 2 de maio. E essa operação aconteceu em dois flancos. De um lado, aí, nos gabinetes dos parlamentares, os lobistas atuaram para convencer os deputados a recuar, e segundo a reportagem, esses lobistas, né, que são os agentes representantes dessas empresas, eles teriam feito ameaças, né, de bloquear as redes sociais dos parlamentares caso eles votassem a favor do PL das fake news. E nas redes sociais, que é o outro flanco de ataque, aí as plataformas fizeram uma mega campanha contra o projeto de lei, mobilizando os internautas a atacarem parlamentares que se posicionavam contra. Inclusive tinha um site, o nome do site era Como Vota Deputado, e esse site foi construído nos Estados Unidos, mobilizando a população do Brasil. Isso tudo está sendo investigado por meio de inquérito aberto pela Polícia Federal, que está investigando a conduta dessas Big Techs nesse processo aí, nesse debate em torno do PL das fake news. Essas Big Techs investiram mais de 5 milhões de reais nessa campanha de desmobilização do PL das fake news. E como eu disse, né, a pauta foi retirada de pauta, o governo realmente viu que havia uma iminente derrota, e aí recuou, né, e acabou que a direita ganhou o protagonismo nesse debate, e aí o assunto acabou que foi esquecido, né? De repente tiraram as campanhas, tiraram tudo, e realmente
realmente é um assunto que é meio que uma página virada. O projeto está guardado na gaveta sem previsão de voltar para o debate na Câmara dos Deputados. Agora, Karime, eu entrei em contato com os deputados Adair Filho, com Fausto Júnior, né, e com a assessoria desses dois parlamentares, mas até agora não tivemos nenhuma resposta. Apenas a assessoria de Adair Filho fez um comentário dizendo que ele sempre foi contra o PL das fake news. Nada mais. É isso, Karime e Carlão. Ei, Caduba, quantas anda aí? Nós temos algumas novidades aí sobre a CPI das apostas, Cadu. Isso, Carlão, entrou na pauta da CPI das apostas esportivas um requerimento do deputado Capitão Alberto Neto, que pede que sejam convocados 7 jogadores do time do Iranduba, suspeitos aí de terem ajudado a manipular os resultados dos jogos do Campeonato Amazonense. São eles aí o Gessi Wagner Araújo, Vitor Hugo Marcondes, Juan Inácio Felipe, Leonardo Oliveira Rito, Hamilton Belarmino Domingos Júnior, Celso da Conceição Martins e Maicon Soares Nascimento. São 7 jogadores aí do time do Iranduba. Segundo o deputado, Carlão, Capitão Alberto Neto, em março desse ano, o Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas condenou o Iranduba por esquema de manipulação de resultados no Campeonato Amazonense deste ano. Então o clube foi multado aí em R$200 mil e ainda teve as atividades suspensas por 900 dias. E o caso se refere àquela goleada sofrida de 7-0 diante do Amazonas no dia 12 de fevereiro. Por essa razão, Carlão, o deputado Capitão Alberto Neto quer que as investigações que estão em andamento no Amazonas sejam levadas para o âmbito da CPI das apostas esportivas. Ele quer meio que levar os elementos dessa investigação para essa CPI que é federal, né? Então o requerimento está na pauta, mas ainda sem data de votação. A gente sabe que essa semana vai ser parada no Congresso Nacional por causa das festas de São João, a gente já falou sobre isso, então é possível que a votação aconteça na outra semana. Então, só que o requerimento está na pauta, nós vimos no sistema da Câmara que está lá, segura, está entre os primeiros da lista, então é possível que na próxima votação de requerimentos, esse requerimento seja aprovado ou não, porque vai ser discutida aí a logística, né, para trazer esse pessoal para prestar depoimento aqui em Brasília. Sim. Outra iniciativa que chamou a atenção, Carlão e Karime, foi um requerimento do deputado Adair Filho, né, que pediu a convocação de Gabriel Menino, que é uma estrela em ascensão no Palmeiras, né? Adair Filho acusa Gabriel Menino de envolvimento no esquema de manipulação dos jogos, depois de um lance duvidoso no jogo entre Palmeiras e Vasco, em que Gabriel Menino chutou a bola para fora, de forma intempestiva. Então o deputado Adair Filho tornou por essa jogada o Gabriel Menino suspeito, né, de envolvimento nesse esquema de apostas, né? E claro que houve uma reação muito grande por parte da imprensa nacional contra o requerimento do deputado, viu? E houve também uma reação do Clube Palmeiras, né, que disse o seguinte, abre aspas, os requerimentos apresentados não se justificam, tendo em vista que nem o atleta Gabriel Menino, nem qualquer outro profissional ou dirigente do clube são citados no inquérito que trata de apostas esportivas. O clube confia que estes pedidos não serão deferidos pela presidência da CPI. Então, o deputado Adair Filho, fecha aspas, tá? Então, o deputado Adair Filho, ele acaba se envolvendo numa polêmica e vamos ver se ele vai segurar essa pressão vinda do Palmeiras, né? Carlão e Karime. Nossa, vai comprar briga com o Palmeiras logo, né, Cadu? Enfim. Exatamente. Vamos aguardar, enfim. E tem uma outra situação quente aí, né? Essa pressão para a mudança de ministro no governo de Lula só aumenta. Conta mais pra gente, Cadu. Por causa dessa parada aí técnica aí vamos dizer assim, né, do Congresso Nacional, para não dizer que esse descanso, né, do Congresso Nacional, que na verdade não há descanso algum, há um movimento muito grande nos bastidores para que o parlamento consiga se fortalecer ainda mais junto ao governo, né? Há um movimento muito grande dos partidos de centro para assumir um espaço cada vez maior dentro do Poder Executivo, e essa semana aí é só de articulações, nada de sessões
votações, de falas, de deliberações, nada, é só movimento de bastidor. Então, como você disse aí, Karime, há esse movimento para retomar ministérios, né? O líder do Centrão, que é o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, ele vem se movimentando com muito mais força agora, Karime, reivindicando agora o controle do Ministério da Saúde. A pasta hoje é comandada por Nízia Trindade, né? Ela é técnica, ela é ex-presidente da Fiocruz, ela não é política. Então, por essa razão, o PP, juntamente com a União Brasil, com outros partidos de centro, estão pressionando o presidente Lula a substituir Nízia Trindade por um gestor político, né, indicado pelo grupo do Centrão. E já tem 2 nomes cotados aí. O Ricardo Barros, que foi o ex-líder do governo na Câmara dos Deputados, foi um agente ali muito confuso com relação à compra de vacinas na época, né? Foi um defensor da antivacina, inclusive, no governo de Bolsonaro. E tem um segundo nome, que é o Gilberto Ock, outro personagem importante do meio da saúde dentro do grupo do PP, do PL, União Brasil e outros partidos de centro. Claro que isso tem a ver com o repasse de recursos para as bases eleitorais dos parlamentares do Centrão, já que o governo não vem soltando, né, o recurso dentro da velocidade que esses parlamentares querem. O plano agora do Centrão é assumir uma das principais pastas, né, no caso da saúde, para comandar a torneira. O que eles querem? Já que o governo não está abrindo totalmente a torneira, eles querem tirar o governo do comando para eles comandarem a torneira do dinheiro. Então, a liberação de boa parte dos recursos pedidos pelo Centrão vem do Ministério da Saúde. Então, eles querem tomar de qualquer jeito o comando do Ministério da Saúde, da Nízia Trindade, que é uma servidora técnica de carreira que vem sendo aplaudida, né, muito apoiada, inclusive, pelos técnicos da área, pelo setor científico, né, do Brasil, e ela tem o apoio do presidente Lula, mas vamos aguardar para saber se ele vai ceder a essa pressão do Centrão, sendo que ele vem sendo colocado cada vez mais contra a parede nessa disputa política. E não podemos esquecer da questão do Ministério do Turismo. A Daniela Carneiro está realmente de saída, vai ser colocado o deputado Celso Sabino, do estado do Pará. Eles têm pressionado, inclusive, o presidente Lula ele quer saber quando é que ele assume. Então o presidente Lula está até chateado com essa situação, porque diz que o MDB vem pressionando muito o governo para tirar logo Daniela Carneiro e colocar o novo integrante. E não é bem assim, o processo está em andamento. Isso prejudica até o Festival de Parintins, Karime, regionalizando esse assunto, porque está no meio dessa situação o repasse de recursos federais. E isso depende da Daniela Carneiro. Então, toda a gestão dos recursos federais ainda está na mão de Daniela Carneiro. Se ela sair, acabou-se. Aí vai ter que passar por um novo processo. O governo do Amazonas vai ter que fazer uma nova luta para tentar reaver, para tentar buscar esse recurso atrasados, né? O dinheiro ainda não caiu na conta. Exato, e volta então tudo a estaca zero, né? Tem que resolver exatamente antes, né? Algumas coisas. Né? Volta exatamente. tudo a estaca então todo aquele zero. Aquele trabalho, aquela conversa, aquela lábia toda que aconteceu no mês de março e abril, aquilo vai tudo pro saco. Vai pro ralo. Exatamente. Tá ótimo, então. Volto com vocês, Karime e Carlão. Cadu, muito obrigada pelas informações. Boa noite, bom trabalho. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Agora 6h30, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, agora nós vamos falar um pouco de economia. É que o Amazonas ocupa a 2ª posição em relação à inadimplência empresarial na região norte, ficando atrás apenas do Pará, nosso vizinho. Só no mês de maio, o estado registrou mais de 70 mil empresas inadimplentes. Segundo economistas, o motivo dessa situação é a inadimplência dos consumidores e os juros altos do Banco Central. Vamos entender melhor esse assunto agora com Odinei Araújo. A empresa Serasa Experian apresentou o balanço dos desafios empresariais de todo o Brasil e o estado do Pará se destaca como o que tem o maior número de registros de empresas inadimplentes. A marca alarmante do Pará é de 148.912 empresas com contas em atraso. Em seguida vem o Amazonas, que ocupa a 2ª posição em relação à inadimplência empresarial na região norte, com um total de 70.100
105 empresas com atraso nas contas no mês de maio. Os números da Serasa demonstram os desafios enfrentados pelo setor empresarial do Amazonas, que busca superar as dificuldades econômicas e financeiras presentes no contexto atual. Para a professora do curso de Economia da Universidade Federal do Amazonas, Michele Aracati, a inadimplência empresarial é um tema preocupante e tem relação com a inadimplência dos consumidores. Tendo em vista que pode provocar uma série de prejuízos para o negócio, compromete os planos de expansão da empresa, compromete o pagamento dos fornecedores e também o pagamento dos funcionários, pois influencia diretamente no fluxo de caixa. O endividamento empresarial tem correlação com a inadimplência dos consumidores. Como nós estamos vendo aí uma grande parte dos consumidores que estão inadimplentes, isso também compromete a questão do endividamento empresarial, porque eles deixam de pagar suas dívidas e a empresa acaba sentindo, pois ela é acometida aí com o aumento da inadimplência. Outro possível motivo para a inadimplência das empresas, na avaliação da professora da UFAM, Michele Aracati, são os juros altíssimos do Banco Central, que mesmo com melhorias nos números da economia do país, teima em não baixar a taxa de juros. Outra variável que implica no aumento da inadimplência empresarial são os elevados juros do Banco Central, que constitui aí ferramentas para conter o processo inflacionário, mas que acabam comprometendo a capacidade dos empreendedores de pagar as suas dívidas. Bom, buscar uma solução para reduzir a inadimplência e equilibrar a saúde financeira da empresa é primordial para a permanência dessa empresa no mercado como um todo. Por quê? Porque uma empresa com saúde financeira em dia, uma empresa saudável, ela é competitiva perante os seus concorrentes. No cenário nacional, a Serasa registrou mais de 6 milhões de empresas inadimplentes no Brasil. Abril desse ano foi considerado o mês com mais inadimplência registrada. A maioria das empresas negativadas são do setor de serviços, 54% delas. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h33 e começam amanhã as inscrições para o programa Universidade para Todos, que é o ProUni. O prazo para o segundo semestre segue até esta sexta-feira, dia 30 de junho. Os interessados podem fazer as inscrições por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. E o resultado da primeira chamada está previsto para o dia 4 de julho e o da segunda chamada para o dia 24 de julho. O ProUni é o programa do governo federal que oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições particulares de educação superior para cursos de graduação e sequenciais de formação específica. E daqui a pouco aqui no 18 horas, hoje é o Dia Nacional de Controle do Diabetes, doença que atinge mais de 100 mil pessoas só aqui no Amazonas. É o nosso assunto em instantes. E agora nós vamos conferir tempo e temperatura para amanhã. Amanhã é terça-feira. Tempo e temperatura é com você, Karine. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão para amanhã é de sol com algumas nuvens. Não deve chover, tá? A mínima prevista de 23 graus, a máxima pode chegar a 33 graus. A umidade relativa do ar fica entre 46% e 92%. O Rio Negro subiu, né? O nível do Rio Negro baixou, aliás, mais 1 centímetro de ontem para hoje, acumulando uma baixa de 14 centímetros desde o dia 17, quando começou a vazante. Na manhã de hoje, a marca do Rio Negro no Porto de Manaus era de 28 metros e 16 centímetros acima do nível do mar. 18 horas. Olha só, a cidade de Parintins ganhou um novo atrativo turístico. O governador Wilson Lima entregou hoje de manhã o complexo de infraestrutura turística da Serra da Valéria. A ideia é impulsionar ainda mais o turismo e, é claro, gerar renda e desenvolvimento para a população local, hein, Karine? Dá um gás aí no ecoturismo, né? Tão em moda e tal. E é uma espécie, Carlão, de mirante para o turista poder apreciar a vista da região, que é um dos pontos mais altos de Parintins. A obra foi feita pela Amazonas Tour e o projeto ainda inclui 2 estações para receber os turistas. No complexo foram construídas uma rampa de acesso e uma escadaria. Além dos turistas que chegam na ilha para o Festival Folclórico de Parintins, a infraestrutura turística
pretende também atender aos cruzeiros internacionais que passam pela região. Tá bom, hein, Karime? A Serra da Valéria é um dos pontos mais altos de Parintins. Possui 152 metros de altura e oferece uma das vistas mais bonitas da região. O local faz divisa com o estado do Pará e tem 5 comunidades onde vivem cerca de 700 pessoas. É Santa Rita, Betel, Bet-Semes e Samaria e também São Paulo. Samaria, né? Samaria, exato, Carlão. E para chegar lá na Serra da Valéria, o acesso pode ser pelo rio ou por terra, saindo de Parintins. Quem preferir ir de barco de passeio, o trajeto dura em média 3 horas. Para quem prefere chegar mais rápido, a opção é ir por lancha, tá? O trajeto dura em média 45 minutos. Esse levantamento do IBGE revela que a qualidade de vida do brasileiro melhorou no intervalo de 9 anos, com avanço em áreas como moradia, saúde, educação e lazer. Pois é, Carlão, só que por outro lado, o levantamento também aponta que a desigualdade... Sempre tem um mas. Pois é, em termos de números do Brasil, da população brasileira. E qualidade de vida, aí a desigualdade ganha, né? Então, essa desigualdade permaneceu estacionada para as famílias brasileiras. Vamos entender melhor agora com André Meirelles. A qualidade de vida do brasileiro melhorou no intervalo de 9 anos, com avanço em áreas como moradia, saúde, educação e lazer. É o que revela a pesquisa do IBGE, que foi divulgada na última sexta-feira. A pesquisa mostra que no Amazonas, nesse mesmo período, a evolução dos índices de desempenho socioeconômico avançou de 5.452 em 2008 e 2009 para 6.147 até 2018, considerando sem serviço não monetário. E no mesmo período, cresceu para 6.212 com o serviço não monetário. Para a economista Roberta Veras, essa melhora, apontada pela pesquisa do IBGE, mostra que as políticas públicas contribuíram para a melhora da qualidade de vida da população. Se a pesquisa relatada, ela realmente é fidedigna, né? Fez esse levantamento, essa melhora na pontuação se dá pelo crescimento das políticas públicas em prol de uma melhor qualidade de vida da sociedade. Lógico que ela não está levando em consideração a situação financeira das famílias. Se tivesse esse fator dentro da pesquisa, pode ser que esse percentual mudasse. Então, a gente atrela isso ao interesse das políticas públicas desenvolver uma melhor qualidade de vida dentro da sociedade, levando em consideração, com certeza, todas as mudanças tecnológicas, formatação de novos modelos de trabalho, novas formas de trabalhar home office, mecanismos das empresas para redução de custos do seu desempenho diário. Então, tudo isso com certeza impacta na qualidade de vida do ser humano, na sociedade. A pesquisa do IBGE mostra ainda que o recuo do índice de perda de qualidade de vida foi generalizado e em todas as regiões do país, das diferentes faixas etárias, faixas de renda, gênero, raça e composição familiar tiveram redução. No entanto, a melhora não foi suficiente para eliminar as variadas desigualdades existentes no país. No caso das famílias em que a pessoa de referência é da cor preta ou parda, o índice é de 0,183, enquanto nas famílias em que a pessoa de referência é branca, é de 0,122. Nas regiões Norte e Nordeste, o índice ficou em 0,223 e 0,207, respectivamente. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 40 minutos e hoje, 26 de junho, é um dia nacional do controle do diabetes. Atenção, uma doença crônica silenciosa que pode matar. Aqui no Amazonas temos mais de 100 mil casos da doença, Karine. Exato, e para saber mais sobre os riscos e como prevenir, Rodrigo Soares conversou com o especialista da Fundação Hospital Adriano Jorge. Vamos acompanhar. O diabetes é uma doença crônica que afeta a maneira como o corpo metaboliza a glicose, um tipo de açúcar presente no sangue. A enfermidade é causada pela falta ou má absorção de insulina, hormônio que promove o aproveitamento da glicose como energia para o corpo.
Só no Amazonas são mais de 100 mil casos, conforme a Secretaria de Estado de Saúde. Os principais tipos de diabetes são o tipo 1, que é considerada a mais rara, a tipo 2, que é considerada a mais comum, e a gestacional, que ocorre durante a gravidez e, na maior parte dos casos, é provocada pelo aumento excessivo de peso da mãe. O endocrinologista Emanuel Lobato, que atua na Fundação Hospital Adriano Jorge, faz um alerta sobre os malefícios da doença que atinge mais de 13 milhões de pessoas no país. Segundo o especialista, a doença não tem cura, mas em alguns casos o paciente não precisa de medicação para o controle do diabetes. A diabetes não tem cura, mas em alguns casos ela pode ter remissão. A remissão é quando o paciente atinge uma situação em que ele não precisa de medicação para ser tratado. Ele consegue manter os valores dele de glicemia, de açúcar no sangue, controlados sem que ele use alguma medicação para isso. Em alguns casos é possível atingir essa remissão, mas a gente não chama de cura. Nesta segunda-feira é comemorado o Dia Nacional do Controle do Diabetes. Por isso, o especialista Emanuel Lobato explica que a enfermidade gera um impacto muito grande na vida de qualquer paciente. O impacto da doença do diabetes na vida dos pacientes, nas atividades diárias, trabalho, escola, rotinas, é muito amplo. É um impacto significativo pela prevalência da doença e pelas complicações que ela gera, tanto complicações agudas quanto complicações crônicas. É importante que toda pessoa portadora de diabetes tenha um acompanhamento e tratamento adequado para evitar complicações que pode levar à cegueira, insuficiência renal com necessidade de hemodiálise, possíveis amputações e também pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares, como afirma Emanuel Lobato. Muitas vezes o diabetes é silencioso, o paciente descobre um exame de rotina e não tem sintomas, a gente faz o diagnóstico pelos exames laboratoriais. Então é importante se atentar que nem sempre esses sintomas eles vão estar presentes. É muito importante que desde novo, desde as crianças, o adolescente, os adultos, eles tentem adotar mudanças de estilo de vida para tentar prevenir o aparecimento da diabetes ou adiar, postergar esse aparecimento. Pessoas têm tendência familiar, é muito importante que elas adotem a atividade física, manter o peso adequado para sua altura, que seria o IMC, o índice de massa corporal, e evitar o consumo exagerado dos alimentos muito calóricos. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha que são 6 horas e 43 minutos. Atenção aí para esse dado, para essa informação. No Amazonas, de janeiro até essa quinta-feira, foram registrados mais de 15 mil casos de dengue e 5 mortes. Os dados são da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado, Karine. Preocupante. Pois é, Carlão. E 10 municípios aqui do estado apresentam taxas mais elevadas, como explica o repórter André Meirelles. Durante 6 meses, o Amazonas registrou 5 mortes e 15.623 casos de dengue até esta quinta-feira. Os dados foram divulgados pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. 10 municípios do estado estão com as maiores taxas de incidência. Na região do Alto Solimões, no período de janeiro até esta quinta-feira, foram 3.273 casos de dengue e 3 óbitos pela doença. Para o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, Alexandre Naime Barbosa, o trabalho para deter o avanço da doença precisa ser coletivo. Tem o cidadão eliminando os focos, os agentes de saúde ajudando a fazer essa vigilância, a Wolbachia, que é o controle biológico do mosquito Aedes aegypti, o fumacê, que mata o mosquito já na sua fase adulta, a vacina contra a dengue, que é um produto que já tem, então, o registro pela Anvisa, e a gente aguarda a chegada tanto no mercado privado, para venda ao público, mas também a decisão do governo se vai ou não incorporar no SUS. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, faltando 3 dias para o Festival de Parintins, o Ibama começou mais uma campanha Não Tire as Penas da Vida. A ação é para combater crimes ambientais durante o período do Festival Folclórico, Karine. Então, Carlão, a campanha pretende informar e sensibilizar a população para colaborar aí no combate contra o comércio ilegal de artesanato, feito com os produtos da fauna silvestre, o que não pode, né, gente?
tudo tem que ser sintético agora. Bom, o que acontece? Esse material é usado para fazer vários adereços, que a gente ama, lógico, brincos, colares, tiaras, cocares e tal. Mas com esse material vindo da fauna silvestre, não pode acontecer, é ilegal. Então, essa prática é um dos fatores que ameaçam a sobrevivência de várias espécies da fauna, principalmente das aves. O superintendente do IBAMA no Amazonas, Joel Araújo, ele falou que a escolha do mês de junho para a campanha é porque é nesse período que o mercado desses artesanatos aumenta muito, especialmente aqueles feitos com penas e subprodutos de animais amazônicos, o que é ruim. Não dá, né, Carlão? E por falar em Parintins, vamos para a boa notícia. Caprichoso e Garantido começaram o transporte das alegorias dos currais para a área de concentração do bombódromo. O que chama atenção, Carlão, esse ano são os tamanhos das alegorias. Gente, são gigantes. Pois é, esse ano tá mais absurdo ainda. Olha só, Karime, aqui em Manaus o movimento no porto aumentou com a saída de vários barcos no Rodway, no centro da cidade. Este ano os organizadores do festival esperam um público, inclusive, recorde, superior a 100 mil turistas. Bacana. Aí vai ser uma festança, vai ser um festival maravilhoso. Lembrando que o governador do Amazonas, Wilson Lima, ele liberou mais 2 milhões de reais para o festival folclórico, sendo que 1 milhão para o garantido e outro 1 milhão também igual para o boi caprichoso. Carlão, e por falar em fiscalização, hoje também a Polícia Militar embarcou 500 policiais com destino a Parintins, que vão atuar no reforço do policiamento durante o festival, que acontece nos dias 30 de junho, 1º e 2 de julho. E além desse efetivo, aí à disposição foram embarcadas 55 viaturas, 22 motocicletas, 2 embarcações, um ferryboat e um helicóptero, que vão reforçar ainda mais o policiamento durante os dias do festival, que vai ser demais, Karime. 6h48. E chegou a hora da gente saber dos bastidores da política local, da política amazonense. Com ela, Carlão. Estamos com ela, estamos com Cíntia Blink. Cíntia, muito boa noite, Cíntia. Então, hoje o governador Wilson Lima está comemorando data nova, digamos assim, comemorando 47 anos, o aniversário. E no dia do aniversário ele amanheceu em Parintins e fez entrega de obras, né? Comemorou entregando obras, enfim. Conta como é que está sendo esse aniversário do governador, Cíntia. Boa noite. Karime, boa noite, Carlão e todo mundo que está com a gente aqui na Mix. Então, como a Karime falou, né, na virada da noite, primeiras horas aí do dia do aniversário do governador, ele passou em Parintins e para comemorar a nova data teve festa, viu? Teve festa do governador e esteve presente o prefeito Davi Almeida, mas eu fui no Instagram do prefeito, enfim, nas redes sociais e não achei foto deles juntos. Não sei o que está acontecendo. Ué. Outros políticos também estavam lá e presentes nesse camarote, né? Também tinha ali o secretário Saba Reis, também tinha o vice do Wilson Lima, a gente está falando de Tadeu de Souza, Davi Reis, que é filho de Saba Reis, também é vereador de Manaus, enfim, uma série de políticos. Chádia Frache, secretária da Prefeitura de Manaus, mas teve essa pequena observação de que estava na festa, mas não postou o prefeito Davi Almeida. Uma coisa é você encontrar alguém no rolê, outra coisa é você colocar ele no seu perfil, no seu histórico ali, né? Não sei se eu quero assumir, né? Exato, não sei se eu quero assumir, né? São coisas distintas. Isso dá ruim em qualquer relacionamento. Exatamente. E aí, da Assembleia Legislativa, estava o presidente da Assembleia, Roberto Cidade, também deputados estaduais e federais, né? Saulo Viana, que é deputado federal, Abdala Frache, deputado estadual, Alessandra Campelo, deputada estadual, Joana Dark, deputada estadual, Terezinha Ruiz, ex-deputada, Cabo Maciel, delegado Péricles, já estão presentes ali tanto para a festa de Parintins, mas se fizeram presentes também na festa do governador, do aniversário. E além de inaugurar a obra, ele anunciou uma nova obra. O governador Wilson Lima disse que planeja aí a construção de um novo bombódromo para a disputa entre os bois Garantido e Caprichoso. Ele fala que a arena foi construída há 35 anos. Neste festival, como a Karime falou, né, tem grandes alegorias aí e vai acomodar
120 mil visitantes é esperado para os 3 dias, então ele entende que merece um espaço maior e anunciou que vai fazer um bombódromo maior. Karime, Carlão. Ei, Brinca, olha só, essa eu quero saber. Procede a informação que o ex-vice-governador, lembra, o Carlos Almeida, ele se filiou ao Partido dos Trabalhadores, que é o PT do Lula, isso? É isso, teve um monte de desencontro aí nessa informação durante a tarde de hoje. Eu parei de apurar nesse instante em que eu liguei pra ele, porque eu queria saber, e aí, você vai pro PT ou não vai? Como é que é? E assim, vamos lembrar que Carlos Almeida estava no PSDB, que é tucano, que é... né? Ele saiu, eu falei isso pra ele, ele falou que não é bem assim, mas vamos lá. Ele saiu de um partido, digamos, bolsonarista para o PT de Lula. E ele falou que é o seguinte, ele conversa sim com o PT de Lula, já que ele é um defensor público, ele tem interesse em causas humanitárias, enfim, e para ele faz sentido que ele esteja no PT. Dentro do PT ele é acolhido, mas a gente tem que lembrar que o PT, ele tem praticamente vários PTs dentro do PT Amazonas, né? Não é um partido que está em harmonia, você tem grupos ali. Vertentes, né? Então ele entra no PT, mas ele entra em que PT desse PT Amazonas? E com qual intenção? Ele vem vereador, ele vem prefeito, ele vem candidato a vice. Ele não quis me adiantar essa parte porque ele também não tem como saber, né? Ele tá chegando agora no partido. Mas ninguém entra no partido à toa, ainda mais o Carlos Almeida, que a gente sabe foi vice-governador. Teve um início de vice-governador ao lado de Wilson Lima com um grande protagonismo, realmente ali dizendo a que veio. E mais ou menos ali no meio do primeiro mandato de Wilson Lima, ele cai no ostracismo gigantesco que a gente fica sem lembrar que o vice-governador era Carlos Almeida, por conta de toda uma situação que aconteceu aí no governo Wilson Lima no primeiro mandato. E agora ele chega no PT, imagino eu que com toda essa sede de ser político e de mostrar o que ele tem de potencial. Então vamos ver como é que o PT vai acolher Carlos Almeida, em que lugar ele vai vir, como é que ele vem em 2024. Mas o que a gente pode dizer nesse primeiro momento é que a filiação, ela está em processo, ela está acontecendo, ele ainda não está oficialmente filiado. Essa chegada de Carlos Almeida mexeu ali nas estruturas do PT, ou seja, tem um grupo que comemora a chegada dele e tem um grupo que precisa mais que ele não fica tão contente assim com essa chegada. Porque entende que, como assim que você chegou por aqui? A gente já estava brigando aqui entre nós, você chega um novo elemento. Enfim, Karime, Carlão. Cíntia, só lembrando que o Carlos Almeida, ele gosta de trocar de partido. Já foi do PRTB, PTB, PSDB e agora, como você... Olha, ele me prometeu vir aqui depois que ele oficialmente for do PT. Pra explicar, Pra dar uma entrevista pra gente. Tá, e a gente ótimo, pode conversar tudo isso com ele. É um andarilho. Né? Exato, um andarilho aí. A gente muda de ideia de vez em certo. Não tem nada demais. Né? Cíntia, então, as organizações da sociedade civil e ONGs são as mais beneficiadas em emendas de vereadores no orçamento do município aqui de Manaus este ano. Os repasses chegam a ser milionários, é muito dinheiro, Cíntia. Emenda parlamentar tem sido um assunto que a gente de vez em quando trata aqui, porque realmente é um valor muito alto e há uns encaminhamentos dessas emendas, que é dinheiro público, enfim, como a Karime falou, que deixa a gente assim, por que essa preferência? O que está acontecendo? E o Amazonas Atual, que é um portal muito bom aqui do Amazonas, ele fez um levantamento falando das organizações da sociedade civil e ONGs, né? Organizações não governamentais. E tem uma ONG, ou uma OSC, enfim, que ela é a preferida dos vereadores, que é a Associação dos Pais de Crianças Cardiopatas do Estado do Amazonas, que foi fundada por Dione Carvalho, que é um vereador. Ou seja, essa ONG, desde 2018, ela recebeu aí 7,6 milhões de reais. E ela pertence a um vereador, né? Há um vereador liderando aí essa ONG que está recebendo toda essa grana. Há algo de errado nisso? Enfim, a gente tem que ficar de olho, sabe? Só em 2023, e assim, a gente tá em junho, indo para julho, né? Já foram 3,8 milhões para essa OSC.
E aí eu vou falar só o nome dos vereadores que já enviaram emendas para lá. Os vereadores são Sassá da Construção, Jaildo Oliveira, Capitão Carpê, Eduardo Alfaia, Ivo Neto, Marcelo Serafim, Raífe Matos, Gilmar Nascimento, João Carlos, Professora Jaqueline, Professor Samuel, Alan Campelo, Davi Reis, Kennedy Marques, Iomara Guins e Elan Alencar. É isso, amanhã eu trago mais informação para você. Valeu, muito Cíntia. Obrigada, Cíntia Blink. Boa noite, bom trabalho. Tchau, tchau. Tchau, 6h56. 18 horas. Agora nós vamos conferir rapidinho a previsão do tempo para esta noite de segunda-feira com ela, Karime Leão. Previsão do tempo. Para essa noite, segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de pancadas de chuva. A mínima prevista de 24 graus, a máxima pode chegar a 34 graus. As chances de chuva são de 90%. E a umidade relativa do ar fica entre 46% e 96%. Mix. 18 horas. Esporte. E é com ele, Cid Soares. Chega junto na área. Conta pra gente o que temos de balanço de fim de semana. Olha, balanço tem muita coisa, né? Mas eu vou começar aqui pela Federação Amazonense de Futebol, que anunciou hoje 36 seleções que disputarão a primeira edição da Copa da Floresta. E, além disso, confirmou que o torneio inicia no dia 16 de agosto. O presidente da FAF, Ednailson Rosenha, disse que as seleções estão preparadas e espera uma competição super disputada e em alto nível. Só para você ter uma ideia, olha, Maturá, Novo Airão, Parintins, Anuri, Barcelos, Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Capiranga, Canutama, Coari, Cordajás, Fonte Boa, Maués, entre outras. Vai estar uma barca, vai ser geral isso. Vai ser muito legal, eu acho que a ideia é muito boa. E depois de 7 jogos aí de invencibilidade na Série D, o Nacional perdeu por 1-0 do São Raimundo Roraima, né, de Roraima, no último sábado em um duelo da 10ª rodada da Série D. Apesar da derrota, o Nacional segue na liderança do Grupo D com 20 pontos, um a mais que a Tuna Luso, né, que venceu o Águia de Marabá na rodada e agora tem 19. O Princesa dos Solimões mostrou mais uma vez aí que é um time que não desiste. Após sair perdendo do trem do Amapá, ontem à tarde, no estádio Gilbertão, lá em Manacapuru, conseguiu a virada aos 52 minutos do segundo tempo. E com a vitória, o Princesa dos Solimões chega aos 13 pontos na tabela de classificação da 4ª divisão e passou aí da 6ª para a 5ª colocação. E antes de começar a 10ª rodada da Série C do Brasileiro, o Amazonas liderava a competição com 18 pontos. Apesar de outros jogos deste fim de semana mudarem a classificação, a Onça Pintada tem a chance aí de manter a ponta da tabela na próxima quarta-feira, quando enfrenta o Náutico no Estádio dos Aflitos, lá em Recife. E o Botafogo vence o Palmeiras e dispara aí na liderança do Brasileirão. Na tabela de classificação, o Grêmio vem na 2ª posição e em terceiro está o Flamengo. Logo depois vem Palmeiras e Fluminense. Aparecem em quarto e quinto. Né? Eles aparecem em quarto e quinto, respectivamente. Falar em Flamengo e Santos na Vila Belmiro foi muito tenso, né, com o primeiro tempo aí encerrado em 1-1. 3 gols antes dos 15 minutos do segundo tempo. E depois disso foi só manutenção. O Santos saindo com 2, o Flamengo com 3. Legal. Ficando na 3ª posição, finalmente, do Brasileirão, né? Vasco e Cuiabá jogam hoje pela 12ª rodada da Série A do Brasileirão. E a partida acontece no Estádio Luso Brasileiro do Rio de Janeiro, às 8 da noite. Vamos conferir. É isso. Muito obrigada pelas informações. Boa noite, até amanhã. Boa noite. 6h59 agora. 18 horas. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A notícia repercutiu no mundo inteiro nesta segunda-feira. O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime concluiu que o narcotráfico estimula os crimes ambientais na Amazônia. Entre os crimes estão a ocupação de terras e tráfico de animais silvestres. É mais uma constatação de que o crime organizado age quase sem controle na região. Mas as implicações são ainda maiores na segurança pública, com forte impacto negativo sobre as populações. A ONU atestou que a região tem pouca presença do Estado, muita corrupção e uma economia baseada na informalidade. O povo da região enfrenta as consequências dessa criminalidade, mas um fato é novo: o chocante aumento do vício em drogas ilícitas em todo o mundo, incluindo a região amazônica. Um problema de saúde pública que não recebe a atenção devida das lideranças políticas da região. 18 horas. 7 em ponto, Karine. Boa noite. Boa noite, obrigada pela companhia. Um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu
18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.